fé que você alimenta define muito mais que o seu futuro. Também define como vai ser a vida das pessoas que estão à sua volta. A Bíblia fala em Mateus capítulo 4, versículo 4, respondeu Jesus, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Estudando e analisando essa passagem, nós vemos algo interessante. Nem só de pão, nem só de alimento físico, nem só de alimento para o corpo viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que podemos, talvez, aprender com isso? Analisando razoavelmente, nós podemos ver que a palavra de Deus, que Cristo, que Jesus, nesse momento, está falando sobre algo que vai além do corpo físico. A palavra, ela entra pelos ouvidos, mas ela grava na nossa memória. Com certeza, se eu falar com você agora, você vai se lembrar. Se eu ativar essa memória, você vai dizer, você lembra de quando seu pai ou a sua mãe chamou você de algo que você não gosta? Talvez tenha te chamado de peste, de bagunceiro, tenha te chamado de alguma coisa de burro, alguma coisa que te magoou, alguma coisa que te deixou para baixo. As palavras, por mais passageiras que sejam, elas entram nos nossos ouvidos, elas entram e elas têm um poder de cravar, se ficarem cravadas nas nossas memórias e de atingirem diretamente os nossos sentimentos e as nossas emoções. As palavras vão muito além do que apenas uma onda sonora. Elas têm o poder de mudar a química do nosso cérebro, de mudar as nossas emoções, de criar memórias tanto de fortalecimento quanto de bloqueio. Eu já conheci inúmeras pessoas que estavam terrivelmente bloqueadas por causa de palavras que receberam de pessoas amadas. Eu já conheci pessoas que queriam começar negócios, mas aí conversaram com a pessoa errada e disseram, você tá doido, você vai fazer um negócio desse, você não tem perfil, você não dá conta, você vai falir, você vai sofrer. Aí a pessoa ficou tão travada que ela desistiu do próprio sonho, porque o amigo, porque o parente, porque o conhecido, porque o vizinho falou que ele não ia conseguir. Às vezes a palavra, ela se torna um bloqueio, mas às vezes a palavra se torna uma motivação. As palavras, elas têm um poder absurdo na nossa vida. Elas têm um poder de direção. E aí quando nós vemos a Bíblia falando nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus, nós podemos identificar que essa palavra ela nos traz vida e nos traz uma direção. Nós somos vivificados, fortalecidos através da palavra de Cristo. Assim como o alimento traz vida e força para o corpo, as palavras, aquilo que vemos, aquilo que escutamos, aquilo que toma a nossa atenção, aquilo que damos honra, aquilo que damos importância, captura a nossa mente, captura as nossas emoções, os nossos sentimentos. Por isso a Bíblia fala nem só de pão, mas da palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque existem muitas palavras por aí. Existem muitos ditados por aí, existem muitas vozes por aí. Eu vou dar um exemplo bem simples. Dentro da nossa própria cabeça, às vezes, tem uma voz que é uma voz depressiva, que é o pessimismo, que vai dizer, não dá. Acho que é arriscado. Por que você vai tentar? Existe a dúvida. E ao mesmo tempo tem uma motivação. Mas se eu não tentar, eu vou me arrepender se eu não tentar. Dentro da nossa própria cabeça, às vezes, a gente tem mais de uma voz falando no nosso ouvido. Imagina se a gente levar em consideração as vozes que vêm de fora. Aquele vizinho, aquele amigo, o pai, a mãe, o irmão, o colega, a esposa, o marido, os filhos. A gente começa a ver que são muitas vozes. E todas essas vozes querem a nossa atenção. Às vezes, a voz da distração. Distração através das redes sociais, filmes, séries, esportes e tantas outras coisas. Às vezes a voz da distração que é a nossa atenção. Às vezes a voz do pessimismo que é a nossa atenção.
Às vezes a voz do pecado que é a nossa atenção. Às vezes a voz da maldade que é a nossa atenção. Quantas pessoas dedicaram anos da sua vida nutrindo mágoas, nutrindo rancor, nutrindo amargura porque alguém fez lá no passado alguma coisa. Lamento te informar, mas a pessoa que te fez mal provavelmente nem lembra que você existe, ou nem lembra o mal que te fez. Mas você está sofrendo aí há não sei quantos anos porque alguém te fez mal. Às vezes a gente deixa algumas coisas se nutrirem de nossas emoções, se nutrirem de nossos pensamentos, se nutrirem de quem nós somos, e essas coisas, esses sentimentos, essas emoções vão roubando a nossa identidade, a gente deixa de ser quem era e a gente deixa de viver o que podia estar vivendo. Eu já trabalhei com vários casais que tinham tudo para estar bem, tinham tudo para estar felizes, mas aí um dos cônjuges tinha uma lembrança de um ex-namorado, não sei o quê, de uma ex-namorada de não sei quantos anos atrás, não tinha nada a ver com o atual cônjuge, mas aí tinha uma lembrança de um trauma, de um negócio que aconteceu, que daí isso aí gerava um problema agora. Ah, mas porque me traíram há tantos anos atrás, agora eu tenho um ciúme descontrolado. Nem foi a esposa dele que traiu, ele foi traído por outra pessoa, um outro relacionamento, tinha nada a ver. Mas aí, por causa de um trauma do passado, a pessoa desenvolveu um ciúme descontrolado e possessivo que estava atrapalhando o relacionamento hoje. Eles podiam estar bem, podiam estar vivendo felizes, mas lá atrás aconteceu alguma coisa que roubou a atenção, que roubou a mente, que roubou os sentimentos. E agora, hoje, eles não conseguem viver a felicidade que poderiam estar vivendo. Talvez a sua vida seja assim, talvez você poderia estar vivendo um momento muito melhor, mas tem alguma coisa lá atrás que te roubou a paz, tem alguma coisa que aconteceu há anos atrás que te roubou a esperança, talvez tenha alguma coisa acontecendo agora que tem tirado de você o sossego. Por isso Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Existe uma diferença entre viver e sobreviver. Viver é uma vida completa, uma vida feliz, é uma vida abençoada, quando nós damos importância, quando nós damos ouvidos, quando nós damos valor para a palavra de Deus, nós conseguimos ter uma vida fortalecida. Assim como o nosso corpo precisa de alimento para se fortalecer e para manter a saúde, a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa mente também precisam ser alimentados. O alimento da nossa alma são as palavras, são os conteúdos. Às vezes você pensa que só a Bíblia alimenta a sua alma. E isso é mentira. Muitas coisas alimentam a sua alma. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Só que a Bíblia está falando de uma fé que faz milagres, de uma fé divina. A fé boa, a fé divina, a fé milagrosa vem por ouvir a palavra de Deus. Mas a fé ela é uma convicção, ela é uma crença. Parando para imaginar, só existe um tipo de crença? Assim como tem crenças boas, tem crenças limitantes. Tem pessoas que acreditam de verdade que são incapazes. Tem pessoas que acreditam de verdade que são irrecuperáveis. Tem pessoas que acreditam de verdade que não tem mais jeito, elas acreditam nisso. Tem pessoas que acreditam, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, é meu jeito, eu não tenho salvação, eu não tenho mudança, eu não tenho força. Tem pessoas que acreditam na depressão que elas estão vivendo, como se aquela fase nunca mais fosse acabar e como se ela nunca tivesse vivido nada diferente. Porque aquela dor é tão terrível que parece que ela nunca viveu uma vida feliz antes de começar a viver essa fase de tristeza. E essa crença de nunca ter tido felicidade, por mais que não seja verdade, essa crença gera uma desesperança no futuro. Existem diferentes crenças e aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, aquilo que buscamos, alimenta as nossas crenças. Aquilo que captura a sua atenção, capturou também o seu futuro. Se algo capturar a sua atenção, algo capturar os seus sentimentos, algo capturar as suas emoções, tenha certeza, o seu futuro será capturado também.
Nós somos chamados por Deus para se alimentar da palavra de Deus, da palavra de Cristo, pois isso nos fortalecerá e nos dará destino, nos dará futuro. Se nós formos adiantar alguns livros, lá em Filipenses capítulo 1, eu vou ler alguns versículos, a Bíblia diz assim: dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo que aquele que começou em vós a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Tenho por justo pensar isso de todos vós, porque vos tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Deus me é testemunha das saudades que tenho de vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus, para a glória e louvor de Deus. Talvez você não tenha entendido a ligação entre uma passagem e outra, mas quando nós alimentamos a nossa fé divina, a nossa fé através da palavra de Deus, a fé que vem através dos ensinamentos de Cristo, primeira coisa, olha só, tendo por certo que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Quando você começa a alimentar a verdadeira fé que vem através da palavra de Deus, o próprio Senhor Deus começa a aperfeiçoar em você essa fé, começa a aperfeiçoar em você a sua vida, a sua mente, as suas emoções, os seus pensamentos, as suas respostas, as suas reações. Quando você alimenta a sua fé com a palavra de Deus, a sua vida vai sendo transformada e aquilo que te bloqueava, aquilo que te prendia, aquilo que fazia com que você acreditasse que não dava, que não era capaz, que não tinha condições, vai se afastando de você e você vai despertando uma nova fé, uma nova postura, uma nova atitude, vai despertando novos comportamentos, um novo estilo de vida e, consequentemente, novos resultados. Você desperta uma nova realidade através do alimento sagrado, a palavra de Deus. E eu vou além. Ele fala aqui, cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quando a Bíblia fala de nós gerarmos frutos, ela está falando de alguma maneira a gente alimentar alguém. Mas não necessariamente com arroz, feijão, porque os frutos do Espírito são paciência, amor, longanimidade, benignidade. Então as pessoas que estão à sua volta, elas recebem os frutos que você produz. Vamos dizer que você seja uma pessoa impaciente, briguenta, é só uma suposição, tá? Uma pessoa impaciente, briguenta, que maltrata os outros. As pessoas à sua volta estão tendo a fé alimentada com isso. É assim que você está alimentando seus filhos, é assim que você alimenta seus pais, é assim que você alimenta a sua esposa, o seu marido, é assim que você alimenta as pessoas que você ama, com frutos negativos, com palavras de destruição, com palavras de bloqueio, é assim que você está alimentando a alma das pessoas que estão à sua volta. A Bíblia fala que nós podemos alimentar com frutos de justiça, que a partir do momento que nós começamos a conhecer mais desta palavra, mais da palavra de Deus, nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo fortalecidos a ponto daquilo que sai da nossa boca, a ponto das nossas emoções estarem tão tratadas, tão saudáveis, a ponto da nossa mente estar tão saudável que a gente comece a compartilhar bons frutos. É como se a gente estivesse construindo uma nova identidade, construindo um novo ser, que não é mais aquele ser, aquela pessoa cheia de impurezas, cheia de pecados,
cheias de maldade, aquela pessoa cheia de indelicadezas. E a gente vai se tornando uma pessoa à imagem e semelhança de Cristo. É exatamente isso que a palavra de Deus faz. Ela alimenta uma fé milagrosa que, mais do que qualquer outra coisa, vai transformar as nossas vidas. Vai transformar quem somos. E através dessa transformação, nós vamos alimentar as almas das pessoas à nossa volta. Você pode alimentá-las com a palavra de Deus, ou você pode alimentá-las com todo tipo de desgraça, com todo tipo de maldição, com todo tipo de distração. A decisão é nossa. Mas a gente precisa lembrar que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Existe uma diferença entre apenas sobreviver e viver. Se você quer viver uma vida de paz, uma vida de amor e plenitude, uma vida de felicidade, você precisa se lembrar de se alimentar da palavra de Deus. Isso é uma decisão. Você vai precisar decidir qual será o alimento da sua alma.